Oi, gente, mais um episódio do Pode Alumiar. E como eu havia prometido para vocês, esse mês de dezembro seria um podcast especial sobre o caso de Beatriz. Eu vou estar aqui respondendo várias perguntas que vocês se manifestaram lá na página nesses últimos dias. E hoje eu vou estar na condição de entrevistada. E quem vai me entrevistar é o Dr. Flávio Carcará. Dr. Flávio Carcará, gente, é um dos idealizadores do Pode Alumiar, esse espaço que foi criado com muito amor, com muito carinho, com acolhimento para as famílias vítimas de homicídio, de feminicídio, muitos casos que nós já apresentamos aqui para vocês, casos que já foram, inclusive, já houve júri, e a gente conseguiu recentemente um caso lá em Santa Maria, do caso da Érica, o assassino da Érica, ele foi condenado a 37 anos de reclusão. Então, isso é mais uma vitória desse projeto, né, que abraçou essas causas. E hoje eu vou estar respondendo essas questões. O Dr. Flávio ele vai estar fazendo as perguntas que vocês marcaram lá na página e contar um pouco do nosso projeto, do que a gente pretende também para o futuro, para que a gente possa alcançar mais famílias, para que a gente possa dar esse apoio, essa assistência a tantas pessoas que precisam. Então, doutor Flávio, fica à vontade, esse espaço já é seu, né? Mas antes de iniciar, doutor Flávio, eu queria agradecer ao senhor, à sua família, à doutora Cleane, que é uma amiga, uma irmã, parceira, a Nildo, que está sempre aqui nos apoiando, nos ajudando, para que esse dia, né, para que esse projeto possa realmente caminhar. Doutor Flávio, gente, e doutora Cleane, eles sempre estiveram comigo, desde o dia em que tiraram Beatriz de minha vida e da vida de Sandro. Eles sempre nos ajudaram de todas as formas, tanto nos auxiliando juridicamente, nos processos, enfim, em tudo. E doutor Flávio, ele vai participar do júri de Beatriz como assistente de acusação. Então, a gente está se preparando, a gente está organizando uma apresentação para o dia do júri e ele vai estar lá, mais uma vez, defendendo os direitos de Beatriz. Então, doutor Flávio, fica à vontade para iniciar o episódio especial do Pode Alumiar. Em primeiro lugar, Luciana, é uma honra estar aqui nesse... Todos foram importantes, né? Mas na razão de ser, inclusive, do Pode Alumiar. Então, eu me sinto honrado de fazer essas perguntas a você. São perguntas das pessoas que nós temos, não só na rede social, que elas mandaram muitas perguntas, foi incrível a participação, mas também das nossas andanças. Eu tenho andado e tenho escutado, e muitas vezes eu acho que é só falta de informação. E era necessário essa sua exposição do caso para que as pessoas elas possam se informar. Porque o que a gente nota é que muitos têm opinião, mas não conhecem o processo. Não, e você conhece a fundo. Eu acho que a pessoa que mais conhece o processo é Luciana Mota. Delegados vêm e vão. Luciana Mota está desde o começo, desde o fatídico dia, e até hoje é quem conhece esse processo. Então vai ser importante essa exposição para que as pessoas tomem a opinião, mas sabendo de coisas que, infelizmente, elas não souberam durante todo esse desenrolar. Eu peço a você também que a gente evite o juridiquês para falar uma mensagem que as pessoas possam entender, né? E evitar qualquer palavra rebuscada, que eu sei que você está mandando no direito. Eita, estou aprendendo. Está aprendendo, e a gente evitar isso. Então, para mim é uma honra, né? De estar aqui ao seu lado para fazer as perguntas. Pois embora. Agora. Pode Alumiar, o espaço onde ideias brilham, vozes ecoam e pensamentos se transformam em farol de conhecimento.
É bom informar também, Lucinha, que tudo que vai ser falado vai ser com base nas investigações e no processo. Sim. Né? Eu espero e sei que você vai fazer dessa forma, evitar falar coisas que não estejam já no processo e que não seja só opinião, mas uma constatação. Né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, que nós vamos se ater ao processo, às provas que existem e vamos falar sobre tudo que a polícia descobriu até aqui, para que as pessoas possam também ter a opinião delas abalizadas naquilo que for dito, naquilo que a gente conversar. Eu vi aqui, Lucinha, que a maioria das perguntas, para começar na grande maioria, isso nas andanças, nas perguntas que foram feitas, sobre a autoria, sobre o que diz, o que leva a polícia, o que levou a polícia, o que levou a justiça a ter o Marcelo como o autor do assassinato de sua filha. Como chegaram até Marcelo? O que é que você acha que levou a essa conclusão? Tá. Primeiro, isso que o senhor acabou de falar em relação às respostas, trazer do que foi produzido no inquérito, no processo, é uma preocupação que meus advogados, o doutor Flávio e a doutora Cleane, sempre tiveram comigo. Em todas as entrevistas, em todas as manifestações, eles sempre me prepararam, sempre estiveram ali do meu lado para que a gente conseguisse entregar a informação de forma genuína, numa linguagem simples, e que a gente pudesse alcançar, de fato, as pessoas para que elas compreendessem a minha luta e me ajudassem, né? Me fortalecessem, porque a voz das pessoas, no momento das manifestações, essas vozes, elas era a força para a gente poder alcançar as instituições, a Delegacia de Polícia, o Governo do Estado, o Ministério Público, o Judiciário, enfim. E quando as pessoas me abordam na rua, doutor Flávio, referente a ele, o Marcelo da Silva, né, o assassino de Beatriz, as pessoas sempre trazem essa dúvida, mas é ele mesmo? Como foi que ele chegou no processo? Ele caiu de paraquedas? É um bode expiatório? Né? As pessoas têm essa dúvida. E eu até compreendo, de fato, principalmente levando em consideração aquelas pessoas que não tiveram acesso ao inquérito como eu tive e acesso ao processo como eu tenho. Né? Então, aqui não é uma opinião só de uma mãe. Eu tive que sair desse papel de mãe para poder compreender esse mundo, né, de investigação, esse mundo técnico, científico. E eu me recordo perfeitamente, logo que o Fred Ponce, que é o doutor em ciência comportamental, que na época era polícia, né, ele é o investigador, ele me treinou. E uma das condições para que ele me treinasse era que eu tinha que abrir mão de todas essas teorias e esse sentimento de mãe para tentar compreender esse mundo técnico da investigação. E foi a partir daí que muita coisa na nossa investigação paralela mudou. Né? Realmente eu tive um direcionamento mais técnico, mais planejado, mais organizado para que a gente chegasse até a autoria. Nem todo mundo sabe, mas a caminhada, ela foi estratégica, né? Passamos mais de um ano planejando a caminhada, de todas as formas, desde como eu iria fazer a caminhada, né? Meu preparo físico, meu preparo psicológico. E qual era o objetivo da caminhada? O que a gente queria alcançar com a caminhada? Nós tínhamos alguns objetivos ali, e um deles era pedir, né, que o governador na época, o Paulo Câmara, nos ajudasse, né, na federalização do processo, que a gente estava tramitando na época um pedido, nós peticionamos junto à Procuradoria-Geral, né, um pedido de federalização. Também a colaboração da polícia de Miami, que eles tinham interesse em ajudar, em colaborar, como também pegar o DNA, né, que foi encontrado na arma do crime e colocar no banco de dados nacional, porque eu não me conformava com aquilo. Como é que a Polícia Civil de Pernambuco tem um material genético do assassino que foi retirado do cabo da faca, né, aquele material, e eles não conseguiam jogar no banco de dados?
Então, eram várias informações. Alguns diziam que o método que foi coletado não alcançou o formato ideal para rodar no software e precisaria, no caso, na época, fazer um melhoramento. Enfim, eram muitas situações. E eu queria ajudar, eu queria colaborar para aquilo. E, infelizmente, na época, o governo do estado não me dava essa abertura. Então, foi quando a gente decidiu fazer a caminhada. Mas a caminhada também tinha um propósito, que era de alcançar o assassino. Então, várias vezes eu fui orientada por especialistas, inclusive ele, né, o doutor Fred Ponce, que o assassino de Beatriz, ele também tem vaidade. Né? Ele tinha ali um percentual de vaidade e que, em algum momento, ele ia querer se destacar, ele ia querer o crédito, né, do crime para ele se promover. Né? Então, esse também era o objetivo. A gente queria alcançar o máximo de pessoas a nível de estado, Pernambuco, a nível nacional, e nós alcançamos. Tanto que acho que depois de Santa Maria da Boa Vista, ali já em Cabrobó, nossa, a caminhada, assim, deu uma repercussão muito grande. Então, todos os dias estava no jornal, estava nos blogs, estava na rádio, né? E chegou até ele. O assassino de Beatriz, na época, lá em dezembro de 2021, estava preso na cidade de Salgueiro, cumprindo pena por um estupro de uma criança que tinha a mesma idade de Beatriz, entre 7 a 8 anos. E quando ele viu, e ele me acompanhava, porque quando ele confessa o crime, são 2 horas e 44 minutos de confissão, onde ele traz muitos detalhes da cena do crime, do dia do crime, enfim. Então, ele me acompanhava, ele disse que me acompanhava, ele assistia a televisão, e ele sabia de tudo que eu fazia. Então, naquele momento que a caminhada deu aquela grande repercussão, ele quis o crédito. E aí ele chegou até um policial penal e disse: quem tirou a vida daquela criança fui eu. O policial penal olhou para ele e, de fato, percebeu que havia semelhança entre o retrato falado, entre ele e aquelas imagens das câmeras de segurança do Colégio Maria Auxiliadora. E imediatamente contactou a Polícia Civil, e a Polícia Civil foi até lá, fizeram a coleta da amostra do DNA dele para confrontar com o material que foi retirado da arma do crime. E aí deu o match, né? E comprovou ali a identidade daquele material genético. E a partir daí a polícia começou a investigar a vida dele, né? Porque as pessoas não entendem isso. Mas só tem o DNA. Não, gente, não tem só o DNA, não. A polícia, depois da caminhada, investiu, de fato, todos os esforços, principalmente humanos. Né? Eu sempre percebi a vontade de alguns delegados, de muitos policiais, tanto policial civil como polícia militar. Eu tenho uma gratidão enorme pela polícia militar, porque onde eu andei nesse país, que eu precisei de ajuda da polícia militar, eles me acolheram. Eles me ajudaram de todas as formas. Então, todos os esforços ali foram realmente realizados para colocar ele na cena de crime. Porque o fato da pessoa ser investigada ali, várias pessoas no caso Beatriz foram investigadas, mas existia necessidade de colocar aquela pessoa na cena do crime, dia e hora naquele local. Confrontar informações como, por exemplo, celular. Né? O sinal de celular pode botar a pessoa na cena de crime, mensagens trocadas com outras pessoas, testemunhas, né? O material genético que já tinha sido confirmado, enfim. E depois da confissão dele, a gente, no caso eu digo eu digo o senhor como advogado, que conhece também todo o inquérito, todo o processo, né? E delegados que na época faziam parte, eles conseguiram perceber ali, né, no momento da confissão dele, semelhança, né, com o depoimento de outras pessoas. Então, tudo aquilo fortaleceu para que eu tivesse a certeza que era ele o assassino de Beatriz. Mas confesso para o senhor que quando eu vi o vídeo dele confessando, naquele momento eu tive a certeza que era ele. Porque ninguém mais do que eu assistiu aquelas imagens daquelas câmeras de segurança que foram apagadas. Eu andava na rua, eu buscava o rosto dele
no rosto de alguém, uma semelhança, a boca, o nariz, o formato da cabeça, a altura, a cor de pele. Eu ficava o tempo todo, eu estava no supermercado, eu estava buscando o assassino de Beatriz, eu estava na farmácia, eu estava buscando o assassino de Beatriz. O modo de andar, né? Você prestava atenção. O modo de andar, tudo isso eu buscava semelhanças em alguém. Quando eu estava fazendo alguma investigação, eu lembro que a gente tinha alguns pontos importantes, que é aquilo que determinava, né, se eu iria ou não naquela cidade investigar, que era a altura dele, a forma de caminhar, a cor da pele, o formato da cabeça. Tudo aquilo, né, era uma triagem que a gente fazia para poder eu reunir todos os esforços e eu ir até aquele local, aquela cidade, aquele outro estado, para tentar localizar o assassino de Beatriz. Então, a caminhada, ela foi o fator determinante para a solução do caso Beatriz. Foi a caminhada que solucionou o inquérito de Beatriz. Foram as orações das pessoas. Meu Deus do céu. Eu acho que foi o momento mais forte daqueles 7 anos que a gente estava vivendo. Porque todo lugar que eu chegava, em todos os lugares e nas redes sociais, era só o que as pessoas faziam. Lucinha, estou orando por você. Lucinha, estou rezando por você. Lucinha, estou pedindo a Deus que receba o seu pedido. Então, aquela força, aquela energia ali é o que movimenta a montanha, é a fé. E a fé tocou ele, né? Verdade. E ele se entregou. No seu depoimento agora, eu lembrei de Jô Soares, saudoso Jô Soares. Um dos seus programas, ele diz que não há crime perfeito. Porque quando atinge a perfeição, aquele que cometeu o crime, ele tem a tendência a querer mostrar que foi ele. Que eu acho que foi o que aconteceu com o Marcelo. E aí as pessoas têm que entender, você já disse, mas eu queria que você esclarecesse melhor, quando você disse que agora a polícia, né, a parte técnica, buscou ver se aquela confissão dele, aquilo que ele estava dizendo, fazia parte do modus operandi, como foi feito o assassinato. E aí a polícia foi ver pela história dele, pelo aquele que confessou. Porque é bom que as pessoas saibam que quando acontece essas confissões, a polícia não aceita que pode ser uma pessoa que esteja querendo só aparecer. E aí tem que investigar, como você disse, telefone. E foi isso que você disse que aconteceu depois da confissão dele? Exatamente isso. E o que tu acabou de falar, a busca da perfeição dentro do crime, né? Ele estava preso porque ele estuprou uma criança. Então, o mesmo modo operandi que ele usou, no caso dessa criança que ele estuprou para atrair essa criança, né? Que ele abordou a criança na calçada, pedindo a ela ajuda para buscar uma mesa. Me ajuda a pegar aqui essa mesa. A mesma coisa. Foi o mesmo diálogo que ele usou com uma criança antes que ele abordou Beatriz. E isso já estava no processo desde 2015, desde o início do processo. Não foi nada que foi colocado depois, não. Né? E ele traz isso na confissão dele. São 2 horas e 44 minutos ininterruptas, onde ele confessa tudo. E lá não tem nenhuma manifestação de algum momento que ele foi forçado a falar, né? Que ele foi, de alguma forma, agredido, violentado. Não tem. O próprio semblante dele é de quem está calmo, quem está conversando. Exatamente. E é tão forte essa parte quando o senhor traz que ele queria, né, o aperfeiçoamento, que lá na confissão ele pede para ser entrevistado, né, por aquele repórter bem famoso que investiga os criminosos. Né? Ele cita, ele diz que queria ser entrevistado por ele. Então, assim, isso só confirma toda essa teoria. E, na época, o delegado era o doutor João Leonardo, né? E, realmente, de fato, ali, junto com a perícia técnica, ele reuniu todas as evidências. Ele investigou tudo da vida dele, tudo. Então, o modus operandi dele, né, na captura, né, da forma como ele faz, o perfil das vítimas dele, que bate também. A menina que foi abordada antes de Beatriz e a menina que ele estuprou também lá em Trindade, porque depois do caso de Bia, até 1 ano ele viveu normalmente em Petrolina. A polícia conseguiu apurar isso, ele viveu normalmente em Petrolina e Juazeiro. Então ele morava, tirava noites na casa de alguns irmãos, na casa da mãe dele, vivia ali na praça, ele vendia picolé ali na praça da igreja, ele ia para a orla, para o rio, ele ficava por ali.
Então, ele viveu normalmente. Agora, a partir do momento em que as imagens das câmeras de segurança tornou-se pública, aí ele fugiu. Ele foi para Trindade. E lá em Trindade foi quando ele abordou essa criança, né, capturou essa criança e cometeu esse crime absurdo contra essa menina. E a partir daí, né, de tudo que foi apurado da vida dele, né, se chegou e confirmou. Né? Por exemplo, eu lembro que eu sempre falava nos manifestos, né, e contestava isso também com o delegado, porque foram vários delegados, né, e eu contestava, gente, ele está do lado do colégio com o celular e ele faz uma ligação. Ele pega o telefone, ele fala com alguém, porque os lábios dele, né, se movimentam, ele está se comunicando com alguém. Então, vocês precisam fazer a quebra da herb telefônica para tentar identificar que número é esse. A polícia fez a quebra de todas as operadoras. TIM, Claro, Vivo, Oi. Só passando, Luciano, para as pessoas, que como a gente já está conhecendo o caso, aí quando a gente fala quebra da herb, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é quebrar a herb. Você podia falar o que é quebrar a herb? A herb é um rádio que faz a comunicação, né, entre as operadoras, entre os telefones. Então, as operadoras, ela usa esse rádio, né, na cidade, são vários pontos em torres, né, e elas fazem essa comunicação. Elas enviam e recebem chamadas, mensagens. E enfim. Quantos ligaram daquele instante, né? Você sabia que, no caso Marielle, foi fundamental a quebra da herb, porque um dos condenados, ele estava no carro e apareceu um clarão de um telefone. Então, ele usou o telefone. Aí, quando quebraram a herb, justamente naquela hora, aí chegaram a um dos condenados, um dos assassinos. Exato. Aí foi o que aconteceu com ele, né? E a imagem da câmera, é bom a gente até falar agora, porque quando aparece a imagem da câmera, essa quebra de herb, ela diminui de quantidade de telefones, porque eles começaram a analisar do começo da formatura até o final. Isso. E quando aparece a imagem dele por telefone, que foi muito ruim essa imagem ter desaparecido, mas quando aparece a imagem, você tem um tempo reduzido para quebra de herb, né? Isso. Alguns minutos para trás, alguns minutos para frente, por causa do relógio da filmagem. Eu acho que foi aí quando eles encontraram. Mas tem alguma coisa que eu acho que o pessoal quer saber sobre esse telefone, sobre essa quebra da herb, e que você tem essa informação. Era bom passar para todo mundo também. Verdade, doutor Flávio. As pessoas sempre me perguntam, realmente ele fez uma ligação? Para quem ele ligou? Com quem ele falou? Ele recebeu algum comando para entrar naquele momento no colégio? Né? E era algo que eu questionava também. Né? Eu queria saber, por isso que eu sempre pedi à polícia, a gente faz a quebra das herbes para que a gente consiga identificar os números e chegar às pessoas que se comunicaram naquele momento. Enfim, chegamos. Né? Foi feita essa triagem, esse tempo que o senhor falou, reduziu-se ali aquele tempo por conta da imagem da câmera de segurança, e a polícia começou a investigar todos aqueles números, cada um deles. Pois bem, chegou a um determinado número que está naquele período ali de tempo, e quando a polícia abordou, né, o titular daquela linha, a mulher virou para a polícia e disse, olha, meu celular, ele foi roubado. E foi roubado no dia em que aquela criança do Colégio Auxiliadora foi assassinada. Por quê? As pessoas, Flávio, elas têm a memória do dia do crime. As pessoas aqui em Petrolina, em Juazeiro, todas as vezes que elas me abordam na rua, elas sempre me abordam dessa forma, Lucinha. Eu não esqueço daquele dia, porque eu estava na casa de um amigo, porque eu estava jantando, porque eu estava dormindo e fui acordada por alguém ali. Verdade. Todo mundo tem essa memória. Então, ela disse, olha, eu fui roubada. Eu estava num ponto, né, de um ônibus, num ponto de van aqui em Petrolina, e veio um homem me pedir meu celular emprestado para fazer uma ligação. E ela, de boa fé, emprestou o celular para ele. No momento que ela entregou o celular, ele saiu correndo. Então, ele roubou o celular dela, né? E usou o telefone dela para se comunicar com a pessoa. E ele se comunicou. Ele se comunicou com a namorada dele. Ele, na época, ele tinha uma namorada, um amante, né? E eles ali conversaram. Na verdade, eles se encontraram naquele dia,
né? Eles mantinham um relacionamento íntimo, né? E eles sempre se comunicavam. E aquele celular ali também foi um momento dessa comunicação. No primeiro depoimento dela, ela confessa que ele contou para ela que a namorada. Ela fala no depoimento dela que ele confirmou que tinha tirado a vida de Beatriz. Então, ela era uma pessoa que sabia do crime e nunca falou nada. Nunca falou. Ela nunca disse nada para a polícia, ela nunca falou nada, ela nunca tentou ajudar a nossa família. Ela simplesmente se calou, né, e continuou o romance dela com ele. Incrível. Né? Então, assim, de fato existiu a ligação, de fato existia uma pessoa que sabia do crime. Né? Então, isso foi muito importante também para se confirmar, né, a autoria. Então, a gente coloca ele na cena de crime, a gente tem ele na cena de crime, por quê? A gente tem a imagem dele. Né? A gente tem o celular que comprova ele na cena de crime, a gente tem o material genético dele. E aí a polícia ainda foi atrás do depoimento dessa mulher para ela reconhecer quem foi a pessoa que roubou ela lá no ponto da van. E ela reconheceu. Entre várias pessoas que estavam lá, ela apontou para ele. Né? Então, assim, não resta dúvida da autoria. Eu sei que casos como esses, né, que demora muito para solucionar, né, e que gera diversas teorias, né, traz também para as pessoas essa dificuldade de compreensão. Então, eu queria aproveitar, primeiro comparar, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Sim. Que a polícia tem vários checkmates, não é só o cheque, são checkmates contra ele. Porque a senhora que teve o telefone roubado reconheceu ele. Sim. Esse não vai ser o primeiro, ele vai chegar lá em outros reconhecimentos. Sim. Então, reconhece, coloca ele, que é um dos que utilizou o telefone na hora do crime. A confissão da namorada. Mas deixa eu lhe perguntar, primeiro, antes, já que você já falou também na questão do DNA, que está no cabo da faca, esse material, geralmente a gente conhece, eles fazem um mapeamento. Sim. Né? Então, eles fizeram um mapeamento. Você acha, qual é a sua opinião quanto a essa custódia desse DNA? Teve alguma possibilidade de alguém trocar esse material, ou trocar para incriminar alguém, ou isso ficou bem guardadinho, não tinha como, porque quando se faz isso, não só fica num local o mapeamento. O mapeamento, ele fica em vários locais. A pessoa que de má fé quisesse fazer isso, tinha que mexer em vários órgãos para poder alterar o mapeamento. Então, quando foi feito o mapeamento, e se há a possibilidade, como foi essa custódia desse DNA? Foi importante, doutor Flávio, essa pergunta. Gente, se vocês pegarem todas as entrevistas que eu dei, todas elas, em nenhum momento vocês vão ver que eu questionei a materialidade do DNA, do material genético que foi encontrado na arma do crime. Nunca questionei, porque eu sempre tive certeza da forma que ela foi armazenada, da forma como ela foi transportada, respeitando ali toda a cadeia de custódia, né? E como também o que o senhor acabou de falar. Esse mapeamento, ele passa por um software, ele passa por um sistema e ele é compartilhado, né? Ele é compartilhado entre a Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, e tudo isso gera registros, tudo isso tem registro. Então, para alguém modificar tudo isso, ele teria que ter todo esse trabalho e está lá registrado. Então, se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, é só pedir para acessar, porque está lá os registros, tem um registro de tudo. E esses registros, eles foram muito antes da confissão dele ou quando ele se apresentou como culpado? Foi no início de 2016, doutor Flávio, porque quando a arma do crime ela foi para Recife, né, para o laboratório de genética, lá eles já fizeram ali a perícia, né, já fizeram todos os registros necessários, o mapeamento, tudo. Isso foi no início de 2016, então não é algo novo, não é algo que foi criado agora, né? E se as pessoas se recordarem, elas vão lembrar de que todas as pessoas que eu investiguei, eu pedia para fazer, né, a coleta do material genético para confrontar. Porque eu sabia da existência do material genético e nunca discordei, muito pelo contrário. Eu sempre disse,
é uma forma forte, eficiente da gente identificar o assassino de Beatriz. Foram mais de 100 pessoas, doutor Flávio, que foram confrontadas. Eu acho que você talvez nem tenha sabido de todos. Eu acho que foi mais de 100. Eu digo como exemplo, aconteceu com a gente um amigo nosso, que o filho foi dado até como possível suspeito. Só que ele não estava na hora, ele tinha ido já para um restaurante, ele estava no restaurante, só que alguém, de má fé, brincando com ele, espalhou. E ele nos procurou. Aí eu disse, é fácil, sabemos que tem um DNA. Vamos no delegado, na época ele foi no delegado, o delegado disse, não foi você, o próprio delegado já disse, mas disse, faça o DNA. E a gente foi na polícia, onde faz a coleta, ele se ofereceu, já mostrava que não era, fez a coleta, e para você ver como o DNA era fundamental, não foi compatível. O DNA já estava lá mapeado, e depois foi descoberto o Marcelo, né, com o DNA do Marcelo. Mas aí você falou uma coisa que gerou, e muitas perguntas são em torno disso. Eu acho que a grande maioria das perguntas é a questão da certeza do Marcelo. Eu não vou nem para a certeza do Marcelo, vou lhe perguntar, porque eu acho que essa já está bem dita e nós vamos falar mais adiante sobre essa certeza, a sua. Mas eu quero saber por que a que se dá, você acha, dessas teorias de mandante, magia negra, todas que apareceram. Porque as pessoas sempre querem uma coisa, algo mais, né? Que só isso, foi ele. Então todo mundo espera um político, um rico, um mandante ou um trabalho de magia negra. Por que você acha que aconteceu isso na população? É verdade, doutor Flávio. As pessoas sempre me perguntam sobre isso, né? Por exemplo, mas tinha pessoas fortes, importantes da cidade que foram investigadas, empresários e tudo mais. De fato, algumas pessoas foram investigadas mesmo no inquérito, eu tive acesso. E simplesmente não levou a lugar nenhum dentro do inquérito de Beatriz. Mas eu posso lhe dizer que algumas investigações levaram para outras investigações. Né? A partir do caso de Beatriz, outros inquéritos, né, foram fortalecidos com o que foi produzido ali dentro do inquérito de Beatriz. E eram várias teorias. Todo dia a gente ouvia uma teoria diferente. Todos os dias, de magia negra, né, de um empresário forte, de um político, de um pai, de alguém querendo se vingar da gente. Né? E nada disso evoluiu, mas foram investigados. Tudo isso foi investigado. Eu lembro que você fala que até a sua família foi investigada. Toda a minha família, meu celular, o celular de Sandro, o celular dos nossos filhos, dos nossos familiares que estavam ali, né? Todos eles foram investigados. Pessoas de minha família, primos, muitas pessoas foram investigadas. Ex-alunos de Sandro, né? Professores que trabalharam lá no Colégio Auxiliadora também foram investigados, mas nada disso evoluiu. E quais eram os fatores determinantes? Se a pessoa estava na cena do crime, o que é que motivava alguém a praticar? Porque a motivação do crime não é que justifique, né? Mas ela identifica o que fez com que a pessoa cometesse aquele crime, né? O crime de arma branca é um crime de proximidade. Eu sempre ouvia isso, tanto dos delegados quanto de Fred Ponce, do senhor. O crime de arma branca é de alguém que tem algum tipo de sentimento ali, que tem um ódio, que tem uma raiva, né? E que usou de muita brutalidade com Beatriz para isso. Então, foi investido realmente esforços nesse sentido para tentar identificar algo e não evoluiu absolutamente em nada. Você crê que essa demora, eu agora também ampliando para a estrutura policial, não dos policiais, que a gente sabe que são todos abnegados, mas a estrutura, você fala muito sobre isso, a questão da competência técnica, né, de ampliar os estudos para esse pessoal ficar mais especialista. Você acha que isso contribuiu também? Nossa, isso foi fundamental. Foram 7 anos ali, né, a gente presenciando, eu e Sandro, a falta de estrutura física,
A gente chega numa delegacia em Pernambuco, não tem nem cadeira para sentar. Não existe recepção. Também, né? Não tem água, né? Nem para as pessoas que estão ali na recepção, muito menos para os servidores, para os policiais que estão ali trabalhando. Não tem mesa, não tem computador, não tem aparatos técnicos que são importantes para a investigação. Um transporte, um veículo, né, que dê o mínimo que é a segurança para o policial ali na hora de uma perseguição, na hora de uma investigação. Recursos, a polícia não tem esses recursos, né, para investir nesses casos, né, de homicídio, né, para identificar a autoria. E tudo isso favoreceu para a demora, né? Isso favorece para a corrupção, isso favorece para diversos tipos de teoria, inclusive o sobrenatural, né? Porque isso não é de agora, né? Mas quando a polícia ela não consegue investigar algo nesse sentido, vaza-se também, talvez ali até de propósito, teorias de sobrenatural para tentar justificar o injustificável. Como é que a gente vai solucionar um caso que é do sobrenatural? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente não tem estrutura para isso. Então, tudo isso foi trazido para dentro do inquérito de Beatriz na tentativa, certamente, de parte de algumas pessoas que obstruíram, que dificultaram o inquérito. Quem mais contribuiu, né, para que demorasse a solução do inquérito foi o Estado de Pernambuco, foi o governo de Pernambuco. Porque o governo de Pernambuco ele não treina, ele não dá capacitação, formação para seus investigadores. Quem tem hoje algum tipo de especialização é porque tirou do seu dinheiro, do seu salário, do seu bolso para investir, né, ali na sua profissão. Porque dentro da academia não tem. Não tem cursos para interrogatórios, não tem cursos para que o profissional se especialize para ser um doutor em ciência comportamental. Não tem o mínimo. É o mínimo, a gente está falando do mínimo, que é um computador para trabalhar, né? Um especialista na área de computação. Eu me recordo que a polícia não conseguia recuperar o HD. Ela não tinha o aparato técnico ali, nem humano, nem técnico, para recuperar aquele HD. Então, foi necessário enviar para uma empresa particular para se fazer essa recuperação. Então, tudo isso contribuiu para a demora da solução do inquérito de Beatriz. E tudo isso gera essas teorias. Né? E hoje as pessoas elas se alimentam disso. Né? Eu ouço muito nisso. Mas, doutor Flávio, o sentimento aqui não é de mãe. Não é só de mãe. No processo, no inquérito de Beatriz, não cabe um inocente. Não cabe. O processo de Beatriz só cabe o assassino, o autor real, o verdadeiro. E isso eu posso dizer porque eu conheço o inquérito. Eu conheço o processo. Eu conheço tudo. Então, não adiantava a polícia ou qualquer outra pessoa chegar e colocar alguém. Porque eu não iria permitir. Aliás, tentaram. Tentaram só, porque de fato mesmo eles não seguiram. Por quê? Porque eu sei. Não adianta chegar me contando aqui uma historinha, me apresentar qualquer evidência, porque eu vou estudar. A questão do DNA eu fui estudar, eu fui procurar um especialista na área do DVR, do HD, eu fui buscar o fabricante em Boston. Eu tenho relatórios dos fabricantes. Então, assim, eu fui buscar informação, eu fui estudar, eu fui me preparar tecnicamente. Então, nenhum delegado chegava para mim, ou qualquer outra pessoa chegava para mim com historinhas, não. Aliás, não chega. Não chega, porque se ele e o Marcelo ele fosse inocente, eu seria a primeira pessoa a defendê-lo. Mas no caso de Beatriz, ele é um assassino, confesso. Ele está lá, são 2 horas e 44 minutos de confissão, onde ele traz detalhes que só sabe quem esteve naquele local de crime. Lá tem algumas portas, tem alguns obstáculos, doutor Flávio, que quem não esteve lá não saberia dizer. E ele traz isso na fala dele. Eu não vou dizer aqui, eu sei que muita gente me perguntou aqui na página sobre isso, mas eu não vou falar porque é uma estratégia nossa de acusação no dia do júri. Né? Porque a gente sabe que esse podcast ele vai ser assistido por muitas pessoas, inclusive pelos advogados de defesa dele. Então, eu não vou dar aqui nem nada, não vou trazer nada que possa ajudá-lo né? Lá. Eu queria, então, depois da sua fala, para quem lhe conhece, como eu conheço, minha esposa conhece, a gente sabe que você não queria cometer injustiça no assassino de Beatriz, porque eu acho que... Eu posso só achar,
porque quem sente é você, Santos, sua família. Não é isso que vai fazer justiça, no caso Beatriz, encontrar um culpado. Tem que encontrar o culpado e que realmente ele seja. Exato. Né? Quanto a essa... Você acabou de falar de ter cuidado no que fala, porque pode atrapalhar uma estratégia de acusação. E aí já chamam as pessoas que estão nos vendo nessa live sobre que, no final, a gente vai comentar sobre o pronunciamento do advogado de defesa de Marcelo. A gente vai chegar lá. Sim. E as pessoas também estão querendo isso, é muita gente querendo isso. Mas aí eu vou aproveitar o que você falou, porque é outra dúvida. Sobre, mas ele em Trindade estuprou. Em Petrolina ele matou. Onde é que se liga as duas histórias, né? O que foi que ele fez em Trindade e o que foi que ele fez em Petrolina, que mostra que é o mesmo modo operandi? O tempo. O tempo é um fator determinante. Em Trindade, ele capturou a criança às 7 horas da manhã. Ele estuprou essa criança de 7 horas da manhã até 2 horas da tarde. Meu Deus. Ela conseguiu fugir porque teve um momento que ele adormeceu. E ela levantou. No que ela levantou, ele perguntou para ela, você vai para onde? E ela disse, eu vou no banheiro. E ele acreditou, achou que realmente ela ia para o banheiro. Olha, essa criança tinha 8 anos de idade. E ao invés de ir para o banheiro, ela foi para a porta, né, abriu a porta. No que ela abriu a porta, ele já vinha correndo atrás dela com a faca. Só que ali na rua... Com a faca também. Com a faca também. Lembre, ele atraiu a criança com o mesmo modus operandi lá do caso de Beatriz. Venha me ajudar aqui com a mesa, venha me ajudar a pegar aqui com a mesa. Uma criança inocente, e o que ela vai fazer? Ela vai prestar essa ajuda, né? E aí, a população toda de Trindade estava na calçada, ali na rua, porque ele morava pertinho da casa dela, acho que 2 casas depois da dela, bem pertinho. E ele estava ali, ele passou dias, horas, planejando como que iria capturar essa criança. E a população ali imediatamente, né, tira a criança, né, dele e ali tenta fazer justiça com as próprias mãos. Depois ele é preso, ele vai para o hospital, porque ele levou uma surra muito grande. Depois ele responde pelo processo. E no caso de Bia... Responde, foi... Ele está preso hoje. Está preso por causa desse processo. Ele é preso, ele está preso porque ele estuprou essa criança. A criança. Né? E no caso de Bia, a intenção dele também era de estuprar. Ele queria estuprar. Olha, que antes de Bia, ele aborda uma criança. Da mesma forma, vem aqui me ajudar a pegar uma mesa. Pegar a mesa. Só que a criança se assusta e na mesma hora chegou um adulto. Gente, isso está no inquérito desde 2015. E é o reconhecimento desse adulto, dessa criança. E tanto a criança que ele abordou, quanto o adulto que estava com ela, reconhece ele, aponta ele. Né, lá ele entre várias pessoas. Né? Isso estava lá desde de dezembro de 2015. E ele traz isso no depoimento dele também. Ele fala isso, que ele abordou uma criança antes de Bia, que chegou uma pessoa. Ele fala de outras pessoas também que ele encontrou e que tem o depoimento também dessas pessoas no inquérito, lá em 2015 ainda. E aí, no caso de Bia, ele não teve tempo de estuprar Beatriz. Porque ele mesmo fala que Beatriz lutou. Lutou. Beatriz, ela lutou. E eu tento todos os dias não imaginar isso. Eu tento todos os dias não trazer isso, porque isso dói muito, dói muito. Saber que eu não estava ali para defender minha filha com minha vida. Porque eu estaria disposta a dar minha vida por minha filha. E eu não estava ali. Então ela lutou para que ele não estuprasse ela. E aí, covarde que ele é, ele tirou a vida dela, porque ele fala que ficou com medo dela continuar gritando e alguém ouvir. Né? E por isso que ele tirou a vida de Beatriz como ele tirou daquela forma. E logo em seguida, a gente começou a buscar. Foram um pouco mais de 15 minutos, 10, 15 minutos que a gente começou a procurar a Beatriz. O bebedouro ficava a pouco mais de 10 metros de distância de mim. E logo depois, perto, na porta do bebedouro, tinha mais 2 funcionários que a gente convivia ali todos os dias no colégio, a pouco mais de 5 metros. Entre esse funcionário, Beatriz ainda tinha outro funcionário a pouco mais de 5 metros de distância.
Então, ele não teve tempo de estuprar a Beatriz, e ele tirou a vida dela daquela forma covarde e cruel que ele é. Ele é um covarde e cruel. E eu tenho muito medo, porque eu sei que a nossa legislação, ela não traz essa previsão de que essa pessoa doente permaneça preso pro resto da vida dele. Porque no dia que ele sair, ele vai cometer outro crime contra outra criança, da mesma idade, com o mesmo perfil de Beatriz, e o mesmo perfil dessa criança que ele estuprou. Isso é uma estatística no Brasil. Isso é uma estatística, exatamente. Isso é ciência. Isso é ciência. A ciência fala, a psiquiatria fala sobre isso, né? É um desejo que ele tem incontrolável. Ele não consegue controlar. E voltando só, Luciano, aproveitando aí o momento que você fala, que há diferença, você veja como é o Brasil, como as pessoas veem os fatos. As pessoas saíram muitas vezes da realidade. Você escutar, às vezes, de um profissional da área do direito e dizer que é diferente porque ele estupra em Trindade, mas não consegue matar. Ele mata em Petrolina, mas não consegue estuprar. Quer dizer que para essa pessoa só seria Marcelo se ele tivesse estuprado sua filha, ou só seria Marcelo se ele tivesse matado também em Trindade. E nas duas situações o tempo foi determinante. O tempo foi determinante. Porque quem nos garante que ele não ia assassinar a criança em Trindade também? Também. Foi interrompido, ele foi interrompido. Ele corre com a faca atrás dela. Exatamente. É terrível. Então, há esses reconhecimentos, né, das pessoas. Sim. Você falou da custódia, do DNA, o mapa é feito bem anteriormente. Então, na sua cabeça, né, você acha que tem dúvida? Estou perguntando você acha que tem dúvida que é Marcelo? De jeito nenhum. Eu tenho certeza absoluta que é ele. O sentimento de mãe foi no momento que eu vi o vídeo dele. Eu virei para a Sandra e disse, filho, é ele. É ele, eu não tenho dúvida que é ele. Eu passei mal naquele momento. Ali foi o sentimento de mãe, naquele momento ali. E hoje, não é só a mãe que está falando, não. Aqui é uma pessoa que estuda todos os dias sobre isso. É uma pessoa que precisou se preparar, se qualificar tecnicamente para compreender esse mundo, né, do crime, da criminologia. Então, a gente tem tudo no inquérito suficiente para condenar Marcelo. A gente tem a materialidade, a gente tem ele na cena de crime, a gente tem a prova testemunhal, a gente tem tudo. O que for questionado vai ser apresentado. Porque está lá no inquérito. Tem algumas pessoas também, doutor Flávio, que me perguntam, mas o que foi que aconteceu com aqueles funcionários do colégio que foram apontados inicialmente pelo delegado? Eu queria que você respondesse antes, porque também foi muita pergunta, e você vai entrar agora nessa situação para explanar, é que muita gente fala o que é que aconteceu com os funcionários que foram indicados, o que é que você acha, que você já tem dito, até para a gente mesmo, por curiosidade, quando a gente diz assim, qual é a sua mágoa da escola, aí você tem dito que o prédio não tem braço, não tem perna, você fala da administração. Eu queria que você passasse isso. O que foi que aconteceu que saíram de cena os funcionários, né? Eu creio que pela investigação. E por que é que a escola não está por trás desse crime? Porque é o que se diz, né? As pessoas sempre falam isso, doutor Flávio. Mas qual foi o envolvimento do colégio? Qual a participação no colégio? Bem, eu e Sandro, nós convivemos 14 anos dentro do colégio. E lá a gente pôde conviver com várias pessoas. Pessoas que chegavam, pessoas que saíam. Um colégio, uma empresa, ela é formada por pessoas, por administradores. Tem mágoas? Tem mágoa da direção da época, tem mágoa da administração da época, das pessoas que poderiam ter ajudado, das pessoas que poderiam ter colaborado e não fizeram. Preferiram proteger a imagem do colégio na época do que solucionar o inquérito de Beatriz. E até isso eu precisei entender para poder entrar com ação contra o colégio. Eu precisava ter essa certeza, né, para a gente entrar com a ação. É tanto que a gente só entrou com a ação quase 3 anos depois do crime, porque eu precisava ter os elementos suficientes para isso, e a gente teve, né?
relacionado aos funcionários do colégio. Foi identificado que muitos deles mentiram, entraram em contradição nos depoimentos, diziam que estavam em tal lugar, mas as imagens das câmeras de segurança mostravam em outro lugar, né? E eles se contradiziam o tempo todo. Essas pessoas, eu acredito que elas foram induzidas a mentir também, na tentativa de proteger a imagem do colégio. Quando se fala de mágoa, quando se fala de sentimento, eu tento não colocar isso no meu coração, eu tento não viver com isso, porque eu já tenho muitas pessoas com quem eu não tenho bons sentimentos, como, por exemplo, ele, o Marcelo, eu não vou perdoá-lo nunca, jamais eu não vou perdoá-lo. Tem outras pessoas dentro do processo, dentro do inquérito, que sim, eu perdoaria, porque muitos deles mentiram sem saber o que estavam fazendo, né? Linhas de investigação que apontavam que eles poderiam ser os possíveis autores ou que ajudaram o autor. Gente, a polícia não conseguiu porque realmente eles não fizeram parte do crime. Não tem mandante do crime. Ninguém mandou Marcelo da Silva ir lá tirar a vida de Beatriz. Ninguém ajudou o Marcelo a entrar no colégio. Quem ajudou o Marcelo a entrar no colégio foi a negligência do colégio. Foi a administração da época, né, que decidiu optar por não contratar uma mão de obra qualificada de profissionais da área da segurança. Um segurança, o nome já está dizendo, ele é treinado, ele é capacitado para identificar o momento de risco, identificar o momento perigoso. E a administração, na época, decidiu colocar pessoas de outras funções para trabalhar como segurança. E por isso que ele, Marcelo, entrou. Né? Por que não cobraram o convite? Todos os formandos receberam convites. Por que não foi cobrado? Porque quem estava na portaria não era uma pessoa qualificada para isso. Né? Então, o Marcelo entrou e saiu porque o colégio não tinha uma pessoa qualificada ali na portaria para fazer essa abordagem. Então, tudo isso foi investigado, como também, por exemplo, a Digital Palmar, que eu sempre questionava, que eu sempre pedia, que tinha que fazer novas perícias. Foram feitas novas perícias, né? E realmente foi confirmado, né, das pessoas que eu suspeitava que não era, a Digital Palmar não era daquelas pessoas. Todos os exames, todas as perícias que eu questionei, que eu pedi que fossem realizadas novamente, foram feitas. Muito bem. A pergunta também, Lucinha, aproveitando, é a questão do... A gente falou da motivação dos funcionários da escola, muitos perguntaram, a questão dos possíveis mandantes. Nas suas redes sociais, eu creio que grande parte da população de Petrolina percebeu que teve mais um recurso que foi unanimemente derrubado. Queria que você falasse sobre isso. Importante, doutor Flávio, todos os recursos, todos que ele entrou, ele perdeu todos. Quanto do juiz singular, quanto do colegiado. Ele perdeu de forma unânime tudo. Então, eu tenho certeza que isso é só para protelar, é só para ganhar tempo. Né? Desde quando o advogado de defesa entrou no caso de Beatriz, eu fui abordada por diversos profissionais da área do direito, por diversas pessoas que, de alguma forma, tiveram algum relacionamento com ele, direta ou indireta, e sempre traziam isso. Lucinha, esse advogado, ele é sensacionalista, então tome muito cuidado, porque ele vai tentar protelar o máximo possível para ele estar na mídia todos os dias. E é o que ele tem feito todos os dias. Já que falamos nele, eu acho que chegou a hora da gente falar sobre o depoimento do advogado, que, para as pessoas saberem, começou porque chegou documentos para os jornalistas de um possível crime que ele tenha cometido contra uma menor de 13 anos. Então, apareceu documentos do Conselho Tutelar, do Ministério Público, e aí aconteceu dele associar você. Eu queria que você falasse um pouco, porque ele falou nas mídias dele e passou para as outras, e ele, aí já é uma opinião minha,
antes de se defender, ele acusou como se o que é que tem a ver, você tivesse a ver com esse caso dessa documentação. Eu queria que você expressasse o seu sentimento, o que foi que aconteceu nesse período e o que é que você acha. Por que ele teve essa atitude? Em todas as minhas entrevistas, eu sempre tento falar o mínimo possível dele, né, justamente por conta desse perfil dele, né, de querer se aproveitar da situação, do processo, para se autopromover. Eu estou muito focada no processo de Bia. Eu estou vivendo um momento na minha vida de que hoje a minha prioridade é o júri. Então, eu estou a todo momento ali, né, trabalhando para que o júri aconteça, para que as pessoas de Petrolina, né, que vão fazer parte do júri compreendam, né, que Marcelo da Silva ele é o assassino e que elas vão ter a oportunidade de acessar os autos do processo, de questionar, né, a polícia, o peritos, tirar qualquer dúvida em relação a isso. Esse é meu objetivo, é levar ele a júri para que ele seja condenado, para que ele não tire a vida de mais nenhuma criança. Então, eu tento o mínimo possível falar dele, mas diante de tudo que aconteceu, eu acho necessário, como o senhor falou, responder. E eu assisti o vídeo que ele fez. Interessante que são vários minutos ali, né, que ele teria a oportunidade de se defender do que ele foi acusado, né, que a mídia, que os jornais trouxeram essa informação, né, mas não. Ele não faz a defesa dele, né? Ele procura ali, de alguma forma, tentar atribuir isso a mim, né? Falar do caso de Bia, falar do processo de Bia, para quê? Para ganhar mais mídia, né? Para que possa engajar suas redes sociais. Isso é lamentável, porque ele deveria estar mais preocupado com a sua defesa, porque as pessoas, querendo ou não, associam, né, o fato dele ser o advogado de um estuprador, que ele mesmo fala que ele é o advogado do estuprador, né? Ele diz isso, e ao mesmo tempo ele está sendo processado, né, por um crime da mesma natureza. Eu compartilhei aquela matéria jornalística porque a minha pauta, o meu ativismo hoje, a minha vida, a minha missão de vida é ajudar outras pessoas, né? Então, hoje, todos os dias, eu ajudo meninas e mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência. O Pode Alumiar, né, foi criado justamente para dar essa força a essas meninas, essas mulheres, porque quando elas são vítimas de violência, elas sentem medo, essas mulheres sentem medo, elas têm dificuldade de falar. E realmente é difícil mesmo, porque toda a estrutura ela é masculina. Então é difícil para a mulher se comunicar. E o Pode Alumiar e o trabalho que eu faço é justamente esse, de acolher, de dar certeza a essas meninas que tem alguém ali segurando a mão delas. A gente vem com advogado, né, para dar assistência jurídica, a gente vem com psicóloga para dar assistência à saúde a essas meninas e essas mulheres. Então, eu não poderia ficar omissa a um fato como aquele em que todas as pessoas estavam me marcando, né, e que a imprensa me questionou também, me pedindo uma nota, me pedindo uma entrevista, e eu decidi optar por divulgar na página de Bia, porque é assim que eu faço com todos os outros casos, né? Eu só poderia me manifestar sobre os autos do processo se eu tivesse tido acesso, né, acesso aos autos do processo. E hoje eu tive, né, porque depois daquelas acusações que ele fez contra a minha pessoa, eu fui buscar, né, esse processo, e a gente tem estudado, a gente tem eu digo a gente, meus advogados, né, a gente está estudando a respeito. Mas é isso, ele quer mídia, né? Ele quer mídia, ele quer se autopromover. Então, tudo que ele fizer, né, e ele protela o processo justamente por isso. Porque toda movimentação que tem no processo, ele está na TV, ele está na rádio, ele está nos blogs dando entrevista, ele está se autopromovendo, porque esse é o perfil dele. E eu queria deixar isso muito bem claro em relação a isso, porque eu tenho uma forte admiração pelos operadores do direito. Eu estou estudando para ser uma advogada. A minha família, os meus amigos são do direito, são operadores do direito. Eu jamais faria algo para macular a imagem de um advogado ou de qualquer outra pessoa. Mas não confundam respeito com minha bandeira de luta. Eu jamais vou me calar, vou me silenciar diante de acusações tão graves, seja por qual profissional ou profissão seja.
né? Eu estou aqui para ajudar, para ser a voz, para pegar na mão dessas meninas e dessas mulheres. E enquanto a ele, para mim, ele é capaz de tudo. Então, assim, eu não nutro nenhum tipo de sentimento negativo contra ele. Na verdade, ele nem faz parte da minha vida, ele não faz parte do meu tempo. Eu não dedico nada do meu tempo a ele, porque não me agrega absolutamente nada. Hoje eu estou focada no processo de Beatriz, esse é meu objetivo, é de mostrar para a sociedade de Petrolina que é Marcelo da Silva, assassino frio, covarde, cruel, estuprador. Ele é um predador sexual de meninas e que, se for livre, se ele voltar a viver em sociedade, ele vai continuar cometendo mais crimes contra a vida de outras meninas. Esse é meu foco hoje. Luciana, eu vi que você falou que o advogado está sendo processado. Eu queria até aproveitar e corrigir isso. Na verdade, ele foi denunciado, né? Corre a notícia de fato lá no MP, né? E tramita essa denúncia. Eu queria deixar bem claro em relação a isso. Não é um processo, então? Ainda não é um processo. Pelo menos até o momento em que eu acessei, que eu busquei essas informações, não era ainda um processo. Luciana, tem como quem assiste a confissão de Marcelo achar que ele foi coagido a falar daquela forma? A expressão dele, não, da forma que ele falou? De forma alguma. São 2 horas e 44 minutos ininterruptos, né, que mostra claramente que ali foi voluntário. Ele falou voluntariamente, ele traz detalhes voluntariamente. E quando a defesa dele traz isso, aí a gente vai analisar. Inclusive, o senhor me ajudou muito nessa análise, né, na busca de outros casos em que a defesa dele participou, de outros casos em que a pessoa que estava sendo ali, né, acusada confessa no início do processo, traz detalhes. E quando ele entra no caso, a pessoa já vem com o mesmo discurso, que foi coagido, né, que foi coagida. Foi um caso, né, que... A população do Petrolina não conhecia porque... as pessoas eram próximas nossas aqui na Bahia. É uma senhora que esquartejou o marido, Isso. eu posso dizer, porque ela foi condenada, não vou dizer nomes Sim. ainda, mas ela esquarteja o marido e coloca na cacimba. Exato. E ela foi condenada. Confessa, depois retira a confissão e termina condenada. Ela foi condenada pelo júri popular porque... eu creio que vai acontecer do mesmo jeito de Marcelo. Não tem quem diga que aquela confissão ali teve algum tipo de coação, que ele sofreu algum tipo de pressão para poder falar o que ele falou. Isso. Eu assisti, você vê o semblante normal, tranquilo, falando as coisas. Exato. Não é? Pede até para falar com você. Sim. Ele pede para falar com a mãe. Pede para ser entrevistado por Cabrini, pede para falar comigo, que quer me pedir desculpa, perdão. Pedir desculpa, perdão. Enfim. E não tem, eu acho que brecha para alguém pensar que aquilo teve coação. Não tem. E o júri vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo de forma ininterrupta. Luciana, eu acho que a gente concluiu a missão. Eu digo de minha parte aqui das perguntas. A gente tentou... Foram várias pessoas que perguntaram. Desde já, eu também agradeço ao pessoal que participou. Eu quero crer que ficou claro para as pessoas, questão do DNA, modus operandi, reconhecimentos. São quantos reconhecimentos que foi no... Nossa, são vários. São vários, né? A mulher do telefone, que foi roubado. A criança que ele abordou antes, a pessoa que chegou logo depois que a criança foi abordada, uma pessoa no banheiro também, que ele fala tudo isso, né? E confronta ali com o inquérito, com o processo. São várias. Então, são vários. Como eu disse, da questão do xadrez, são vários checkmates, né? E eu, de antemão, eu quero crer que a justiça vai ser feita, né? Para a família ter paz. Não vai restabelecer sua filha, não vai fazer com que você sempre fala, né? Você perdeu os sonhos dela de cumprir, mas vai trazer pelo menos paz para a família, porque a pessoa, a real assassino, vai ser condenado. E eu creio que depois dessa live, muita gente vai começar a pensar de forma diferente, não ficar buscando teoria da conspiração, né?
como a gente tentou, eu acho que a gente conseguiu fazer com que as pessoas mudassem de opinião. É o que eu acho. Mas ainda querendo a justiça no caso, que é isso que você quer. Isso. Então, muito obrigado por você ter me convidado para fazer essas perguntas. Eu tirei muitas dúvidas também, porque é uma forma de eu também falar com os meus amigos tudo aquilo que você trouxe para cá. Eu acho que muita gente vai, quem assistiu, vai poder conversar com as pessoas que não assistiram, por algum motivo, e dizer, não, o caso de Lucinha é assim. Aí vai falar tudo isso que a gente falou. Então, eu creio que foi muito proveitoso o que foi dito. Isso para todo o Brasil. Isso não é um pode alumiar, não é um episódio só para a população de Petrolina. Que fique bem claro que está na rede social. Isso é um pode alumiar que vai, com o alcance que você tem, para todo Pernambuco, no mínimo. Que a gente sabe que o alcance das suas palavras, elas saem do estado de Pernambuco. Então, Trindade, o Sertão, de Araripina, que é o extremo, até Recife, vão ficar sabendo agora como é o processo de Beatriz. Verdade. Eu que agradeço, doutor Flávio, mais uma vez, por você e Cleane me acolher, né, como família, como amiga, por todos esses anos, por tudo que vocês têm feito por nossas vidas, a minha, de Sandro, dos meus filhos, com o projeto do Pode Alumiar, que permite a outras Lucinhas sentar aí nessa cadeira, trazer sua história de vida e que a gente também consiga ajudar essas famílias de alguma forma a buscar a justiça, né, pelas suas filhas, pelos seus filhos, que as pessoas entendam que o caso de Beatriz é um caso que, infelizmente, acontece todos os dias e que a gente precisa criar mecanismos para que esse tipo de pessoa doente, um pedófilo, né, um predador sexual, não tenha a oportunidade, né, de estar vivendo em sociedade para tirar vidas. Eu quero sim, eu rezo, eu oro todos os dias para que o júri aconteça, para que ele seja condenado, para que eu e Sandra a gente possa seguir nossas vidas, não mais como antes, como a gente imaginou, como a gente planejou, sem Beatriz ali fisicamente, mas que a gente possa seguir em paz, com dignidade, que a gente possa construir outros projetos nas nossas vidas, que a gente possa conseguir ajudar outras famílias também, mas principalmente para que ele não volte a viver em sociedade, porque se ele sair, ele vai tirar mais vidas. E eu quero que o júri de Petrolina, né, que vai estar lá no dia, né, os jurados, eles não tenham dúvida em relação a isso, porque está tudo lá no processo. Eles vão poder acessar, assistir, tirar suas dúvidas para condenar Marcelo da Silva. Esse é meu objetivo e eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter me dado força no momento que eu não tive, por ter me dado inteligência e discernimento no momento que eu não tive. Agradecer o carinho, as mensagens das pessoas. Eu recebi milhares de mensagens desde o dia 10, orações. Quero dizer às pessoas que o caso de Bia se tornou um caso de grande repercussão e só foi solucionado porque eu tive esse apoio, eu tive essa rede de apoio para eu poder protestar, para eu poder cobrar, para eu poder realizar, né, dentro do inquérito, dentro do processo, diversas ações. Foi essa empatia que as pessoas tiveram comigo e com minha família. Agradecer a todas elas, ao Grupo Somos Todos Beatriz, que é uma família. O Grupo Somos Todos Beatriz são pessoas que estão ali diariamente comigo, me ajudando em todos os aspectos. Então, dizer às pessoas que minha luta não parou. Hoje eu vivo numa missão de vida, né? Vivo por minha filha e vivo pela vida de outras Beatrizes, daqui de Pernambuco, da Bahia, do Vale, do Brasil, que a gente não para, né? Todo dia tem um caso, todo dia tem alguém para a gente ajudar, para a gente poder alcançar mais vidas. Então, obrigada, doutor Flávio. Mas uma coisa puxa a outra. Sim. Eu tenho uma pergunta também que Sim. muita gente faz sobre a política. Entendeu? A gente vê que você
entra no mundo da política, almeja cargos eletivos. E aí eu queria que você falasse sobre isso. E agora, aproveitando, em primeira mão, eu queria lhe perguntar sobre se você pretende concorrer a algum cargo em 2026. Eu queria que você dissesse para mim, inclusive, para todo mundo, por que a política? E depois, se você vai colocar seu nome para 2026. Certo. Eu serei certamente candidata, sim, em 2026. Esse é meu propósito, né? A política ela é um instrumento de transformação. A gente não pode se afastar dela. E eu tive essa certeza no inquérito de Beatriz, quando eu vi a força de um político, porque eu precisava falar com o governador, tinha que ser a intermédio de um político. Eu precisava falar com o chefe de polícia, um secretário de Estado, tinha que ser acompanhado de um deputado, de um político. Então, eu vi essa necessidade, né, de estar nesse espaço de poder, para que eu pudesse, sim, eu nunca neguei isso para ninguém, vou usar da política, sim, para o caso da minha filha. Mas hoje, quando eu paro e olho e vejo que eu fiz tudo por Beatriz, eu fiz tudo que uma mãe, que uma pessoa poderia ter feito para solucionar o inquérito da minha filha. E eu vejo a política hoje como uma missão de vida, que não tem como eu voltar mais atrás. Não tem como. Não tem como, porque, como eu falei, ela é um instrumento de transformação. É nela que eu vou ter a oportunidade de poder criar leis. É nela que eu vou ter a oportunidade de colocar emendas para projetos, né, que eu acredito, que a sociedade acredita. É nela que eu vou poder estar dialogando com diversos setores. É nela que eu vou poder conseguir trazer as minhas ideias, principalmente para a área da segurança pública, né? Porque enquanto muitos estão ali preocupados de armar mais a polícia, de colocar mais armas, de mais munições na rua, a segurança pública ela é feita de forma preventiva. Existem políticas que são muito mais baratas, né? O investimento é muito menor para prevenir o crime. Né? E eu venho com essa visão da cultura de paz, né? De formar as pessoas, de trazer informação, de construir mecanismos para que as pessoas possam acessar esses mecanismos e conseguir, de alguma forma, seja evitar o crime ou punir o crime. Então, essa é a minha missão de vida. Então, 2026, Lucinha Mota será, sim, candidata. Né? Não posso te dizer agora, vai ser candidato estadual, vai ser deputado estadual, federal. Não, porque eu ainda estou analisando o partido, né, no qual eu vou me filiar. Então, isso só em março do ano que vem. E a partir desses diálogos, dessas conversas, né, que aí eu vou definir, né, se eu vou sair candidato estadual ou federal, e preciso também dialogar com o meu grupo, que eu Somos Todos Beatriz, que foram as pessoas que desde o início, lá desde 2018, quando eu me candidatei pela primeira vez, que sempre estiveram comigo. É um grupo orgânico, que não depende de dinheiro, que não depende de nenhum tipo de benefício para estar do meu lado. São pessoas que acreditam na bandeira que eu defendo. Né? Então, a opinião dessas pessoas também tem uma importância muito grande. E a partir do ano que vem, aí a gente decide e a gente começa já o trabalho. Você me diz uma coisa, que eu sou um cinéfilo, eu gosto muito de cinema, de filmes, e tem um comentário seu, não hoje, mas aí eu lhe dou a oportunidade de você falar, que acontece também na lista de Schindler. Schindler, ele tem um momento que ele diz que mudou a vida dele, que muda o pensamento dele e que ele passa, quem assistiu sabe, a salvar judeus. Passa, quando estão sendo retirados os judeus para os campos de concentração, eles abandonavam tudo, só levavam o que podiam levar, e uma menina, uma criança loirinha com um vestido vermelho. Essa cena ela é em preto e branco, e só a menina anda com o vestido vermelho. E naquela passagem da menina, ele concentra o olhar e diz que aquilo mudou, que ele precisava fazer algo. E tem uma coisa muito bonita que você fala, que foi na caminhada,
um toque que aconteceu que mostrou para você que não era só Beatriz. Isso. Eu queria que você dissesse para a gente, para todo mundo. Verdade. Durante a caminhada, eu percebi a necessidade de eu fazer parte desses espaços de poder, que é a política, esse instrumento muito forte, porque teve uma mãe que caminhou comigo durante aqueles 23 dias em uma das cidades e ela trouxe um depoimento muito forte. Porque o filho dela foi assassinado, tinha poucos meses, e ela estava lutando, né, para que a polícia identificasse e prendesse os assassinos do seu filho. E ela tinha preparado já, né, a casa lá, um local, para ela tirar a vida dela. E aí teve um momento, um dia antes de eu chegar na cidade dela, aquela movimentação toda, né, nas redes sociais, nos grupos, porque as pessoas é que me acolhiam, né? E aí ela ficou curiosa e foi ver o que era aquela movimentação toda. Aí ela viu, foi buscar informações sobre o caso de Bia e ela parou e fez uma autorreflexão. Se essa mãe que perdeu uma filha, né, que está vivendo a mesma dor que eu também estou vivendo, está aqui protestando, lutando para que o assassino seja punido, por que eu vou tirar a minha vida? Né? Então, aquele depoimento ali foi muito forte para mim, dessa mãe. E junto, eu tive a oportunidade também naquele momento de fazer um vídeo, de fazer um manifesto, de poder ajudar a contribuir também com ela na luta dela. E acho que pouco mais de 15 dias depois, os assassinos do filho dela foram presos, foram identificados de preso por conta daquele manifesto que ela fez junto comigo. E aí eu tive a certeza, é aqui que eu quero estar, porque eu conheço esses caminhos, eu sei aonde precisa de recurso, que é a estrutura da Polícia Civil, eu sei onde há necessidade de mais investimentos no Ministério Público, seja na estrutura física, seja no investimento pessoal desses profissionais que todos os dias estão ali para nos defender, para defender as vítimas, e que eles gostariam de fazer, mas infelizmente por falta de recurso eles são impedidos. Então, é nesse espaço que eu quero estar. Eu quero ser a ponte para essas famílias e para essa estrutura que hoje é tão necessária para que a justiça consiga alcançar todas as pessoas. Luciano, você falou de política agora, e aí muita gente me pergunta sobre a mudança do grupo. Que você pertencia a um grupo, agora você está em outro grupo. E há algumas especulações, infelizmente, no mundo político, acontece isso. Eu queria que você me dissesse o porquê. Por que você mudou? Por que você está com quem você está hoje, com esse grupo que está hoje? Quando eu decidi entrar para a política, eu tive muitas dificuldades. Uma delas era não ter um pai político, um irmão político, né? Eu não tinha esse grupo formado ali com expertise para a política, então eu precisei estudar, analisar vários grupos, né? E não está sendo diferente agora, né? Eu optei por mudar de grupo porque eu percebi, vi no grupo de Miguel Coelho um grupo forte, um grupo sólido. Ninguém pode negar que depois que ele assumiu a prefeitura de Petrolina, transformou Petrolina, né? Vi nele a preocupação também de estruturar, de fortalecer a segurança, que é a minha bandeira. E aí eu já adianto, a minha bandeira de luta, ela não é ideológica. Eu consigo transitar hoje em qualquer partido sem nenhum problema. A minha bandeira é em defesa das crianças, em defesa das mulheres. Então, eu consigo estar hoje em qualquer grupo, desde que este grupo também tenha compromisso com as minhas pautas, na qual eu defendo. E eu senti essa firmeza, essa responsabilidade, né, em relação a Miguel, o grupo de Miguel Coelho, né, de Miguel Coelho, para que eu pudesse desenvolver e entregar o meu trabalho. Miguel, ele é um representante muito forte no Sertão, e o Sertão precisa dessa representação. Ele estando no Senado, ele vai conseguir trazer emendas, ele vai conseguir trazer o reforço, o orçamento necessário para que Petrolina continue desenvolvendo e para que esse desenvolvimento também alcance outras cidades, como Cabrobó, Orocó, né, o Sertão do Araripe, enfim. O Sertão, ele necessita hoje dessa representatividade no Senado Federal, como também precisa de representatividade na Câmara Federal, porque os municípios dependem de emendas, né? E hoje, Petrolina, eu acredito que só temos 2 deputados federais e um estadual.
Então, eu quero fazer parte desse grupo para poder fortalecer a política no sertão, para que de alguma forma eu possa também contribuir. Aí tá aí a resposta, né? Porque muita gente fala, ela passou pelo PSOL, ela passou por alguns partidos, já depois foi para um partido de direita. E eu sempre vi isso em você, que a sua bandeira é a política. A sua bandeira é uma bandeira que qualquer ideologia se preocupa. É como se fosse uma interseção. Em matemática, né? É interseção, porque todo mundo quer a segurança da mulher, a segurança das crianças. E quando você fala de Miguel, as outras cidades precisam beber dessa água de Petrolina. Ele precisa mostrar como foi que transformou Petrolina na cidade que é hoje, a nossa capital do sertão. E não só a capital do sertão, é a grande cidade que ela se tornou. A terceira maior do estado de Pernambuco. Do estado. E quem vem aqui vê a mudança, as avenidas, né? Vê tudo isso. Todo esse desenvolvimento. Pernambuco precisa disso. E eu tomara que com você e com o Miguel Coelho, com o grupo dele, a gente possa, não só em Petrolina, como você disse, no sertão, e fazer com que outras cidades bebam da água do Rio São Francisco através de Miguel. É isso aí, doutor Flávio Carcará. Obrigada mais uma vez, né, por estar aqui nesse momento. Quero dizer que eu fui batizado hoje, né? É verdade. Doutor Flávio Carcará passou a ser meu nome como advogado. Batizado por Lucinha Mota, quanta honra. Minha madrinha de profissão. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho, né, por estar aqui dividindo esse espaço, dividindo as nossas vidas, né, nossas famílias. Gratidão eterna mesmo. E dizer às pessoas que continuem assistindo, compartilhando, comentando, para que a gente possa alcançar mais vidas e mais pessoas. É isso, gente. Obrigada, Flávio. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada por assistir, por comentar, por compartilhar. E continue nos assistindo, que eu te conto no caminho.